Então, o Yin Yang significa a união entre os contrastes. Significa, num sentido mais amplo, a união entre a energia da hierarquia espiritual, que são as ossos espirituais da maldade, e o corpo humano. Usa-se também frequentemente a flor de lótus. Quando a flor de lótus vem com um desenho de um círculo no meio e um ponto no meio, então ela tem um significado da prostituição sagrada. Significa, nesse caso, órgão sexual feminino, e quando vem junto com cristais apontando para cima, isso significa então a união entre o órgão sexual feminino e o órgão sexual masculino. A pirâmide não é usada somente como símbolo do movimento, mas tem a função dentro da nova era de atrair as chamadas forças ou a energia cósmica. A pirâmide simboliza então a hierarquia deste movimento, onde no topo da pirâmide ficaria então Lúcifer, junto com a sua hierarquia espiritual, e na parte inferior da pirâmide as diversas organizações que compõem o movimento Nova Era. Outro símbolo muito usado é o chamado pé de galinha. Esse símbolo, usado desde a antiguidade, tem tido sempre o significado da paz que o mundo pode promover sem Cristo ou até no combate à fé cristã. As moças frequentemente usam também a chamada cruz com laço. Trata-se de uma pequena cruz que já havia sido usada no Antigo Egito e sempre durante toda a história, seja no Egito ou na Grécia, como também no Oriente e na atualidade pelo movimento Nova Era, sempre estavam relacionados à questão da procriação e da sexualidade da pessoa. Para os adeptos da Nova Era, essa cruz significa a imortalidade, a vida eterna, é um símbolo também da deusa do amor, da deusa da fertilidade, especialmente uma expressão da liberdade sexual incondicional. Símbolos são apenas símbolos, mas ajudam muito em fixar na mente das pessoas ideias, princípios, ideologias. Se a nova era tem os seus símbolos, a igreja também as tem, como a cruz, por exemplo. A cruz, através dos séculos, foi bandeira que as forças do cristianismo hastearam e seguiram, pois significava a morte de Jesus Cristo para a salvação dos perdidos. Mas algo assustador está acontecendo nos dias de hoje. Eu acredito que indiferença é um dos problemas principais que o cristianismo atravessa nos dias de hoje. Não indiferença em relação às coisas que ele está vivendo como cristianismo em si, mas principalmente quanto a coisas relacionadas e que estão acontecendo em todas as esferas onde o cristianismo está inserido. Um dos pontos, por exemplo, é quando nós chegamos a perguntar o que é que tem a ver Nova Era com o cenário religioso brasileiro. E a tendência nossa de imediato seria dizer, bom, basicamente nada. Nova Era é Nova Era e cristianismo é cristianismo. Eu creio que nesse descaso em relação aos fatos é que nós entendemos que precisamos de dar um pouco mais de atenção a esse fato. Eu acredito piamente que a nova era está tão integrada, definindo tanto o cenário religioso brasileiro, incluindo até o próprio círculo evangélico, que nós precisamos de aplicar a nossa atenção para vermos o que realmente está acontecendo. Basicamente, o que tem sido oferecido ao cristianismo é a proposta, eu diria, como que de um barco furado. Porque eu não creio que um cristão, ou uma sociedade cristã, ou uma igreja evangélica jamais tenha se declarado adepta da nova era em si. No entanto, o que nós vemos acontecendo nos dias de hoje, e que me preocupa bastante, é o fato de que igrejas, mesmo não tendo feito essa declaração, têm sido como que atraiçoadas e submetidas a uma administração declaradamente nova-erística, onde através de certas ministrações que são feitas, através de certas conclusões que se chegam, através de certas decisões que se tomam, nós percebemos que de uma forma clara e inequívoca, a igreja evangélica dos nossos dias tem trazido para dentro de si e tem assumido uma postura que em muitos aspectos é nada mais e nada menos do que uma expressão e uma propaganda da ideia nova-erística. É por isso que quando nós paramos e consideramos, por exemplo, certos movimentos nos dias de hoje, nós vamos perceber que o famoso carismatismo ou neopentecostalismo
estão quase que de forma desavisada trazendo para dentro da igreja uma filosofia que se compatibiliza em muito com isso que tem sido ensinado, não só através de livros evangélicos, mas também através de livros seculares, dizendo que existe uma interligação bem perceptível se nós apenas abrirmos os nossos olhos. E o ponto básico é que a Bíblia tem sido usada para justificar as situações e não para definir essas situações. Nós partimos do ponto em que a situação, a postura que eu assumo, ela é automaticamente embasada na palavra de Deus. Então eu me aproprio da palavra para me justificar e não para definir a minha postura ou para definir a postura que eu deveria assumir. É por isso que, dentro disso, quando nós olhamos para todo esse movimento, e eu estou convencido de que, em larga escala, o nosso famoso movimento neopentecostal ou carismático tem como que introduzido ou importado para o seio desse grande, vasto grupo que se chama grupo evangélico, filosofias não apenas similares, mas, em muitos dos aspectos, uma imitação. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Como se vê, a Bíblia já está falando disso há muito tempo, de que nos últimos tempos, pessoas abandonariam a sua fé, não estariam mais ligadas àquilo que o Senhor diz, mas àquilo que eles acham. Pessoas hoje estão dando muito menos valor ao que Deus fala na sua palavra para seguirem suas emoções, suas experiências pessoais. A apostasia já está chegando. No Brasil existem hoje 3 áreas onde a definição filosófica da nova era está presente e dominando os nossos pensamentos, dividindo as nossas igrejas, criando inimizade e contenda entre pastores e pregadores que supostamente deveriam estar pregando a mesma mensagem, visto que o Evangelho é um só. No entanto, não é assim que acontece. Satanás muda a tática. No primeiro século, os crentes em Cristo foram jogados aos leões para o divertimento do público. A estratégia agora é diferente. A igreja tem feito um exercício tremendo, tentando se preparar para uma possível era de perseguição. Eu acredito que é aí que nós erramos o alvo, porque a nova era não persegue a igreja. A nova era seduz a igreja. Esta sedução precisa vir de dentro da igreja, com aparência de autenticidade. O que tem acontecido é que pessoas que já têm autoridade, que já fizeram o seu nome dentro da própria igreja evangélica, têm trazido para dentro desta igreja filosofias que nunca pertenceram, que nunca fizeram parte àquela relação de princípios bíblicos que Jesus instituiu para o seu povo. Um desses líderes é Paul Yong-cho, pastor da maior igreja do mundo, na Coreia, que nas suas pregações e livros afirma que, desde que Deus criou o universo com somente uma palavra falada, nós também podemos realizar as coisas pela palavra falada. E diz mais que os coreanos têm sofrido por 5.000 anos por terem falado sempre as palavras erradas. Os coreanos repetem com frequência essas palavras negativas. É por isso que, através dos 5.000 anos da história coreana, temos estado constantemente morrendo, constantemente em guerra. Em outras palavras, você declarou, você recebeu. É considerado um escritor evangélico. Isso aqui tem definido o ensino de muitos púlpitos brasileiros. Mas você pode se envolver com alguma coisa talvez um pouco mais profunda, você pensaria. Então eu diria, leria alguma coisa profunda para você aqui. Então não tenha uma mente sombria. Expulsemos os pensamentos sombrios. Não fiquemos pensando na doença. Não estimulemos o receio do fracasso. Nossa imagem verdadeira é perfeita. Mas quando somos dominados pela mente sombria, os acontecimentos negativos se aproximam. Não cultive o pessimismo e o negativismo em sua mente.
pois eles são o ímã que atrai de maneira inexorável tudo de negativo e pessimista que existe em redor. Pô, Yang Shu de novo? Não. Eu li para você agora da revista Fonte de Luz, que é um dos veículos que mais promove a seita do Seixonoye. O livro é diferente, a fonte é diferente, mas a mensagem é a mesma. Novamente citando Valnice Milhomens, em sua pregação na TV no dia 16 de 9 de 89, ela relata o seguinte, faz a seguinte afirmação: quem fala projeta as imagens da mente e essas imagens se materializam. E, ao dar o contexto desta declaração, é o seguinte, falando do povo de Israel calado em volta de Jericó, quando da queda da muralha de Jericó. E ela pergunta por que Deus mandou que eles ficassem calados. Vocês já pensaram se eles falassem? Quem fala projeta as imagens da mente, e essas imagens se materializam. E eles poderiam falar outras coisas, enquanto estivessem dando estas voltas. Então Deus deveria ter-lhes dito, não abram a boca até eu dizer. Abra a boca e a muralha cairá. Cerque-a e a palavra que Deus der vencerá. A Bíblia diz, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, logo no versículo 3, que Deus, na sua infinita sabedoria e no seu divino poder, nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Será que você conseguiria pensar comigo o que foi que Deus esqueceu de deixar para mim e para você, para que nós vivêssemos uma vida cristã completa? A palavra tudo quer dizer simplesmente tudo. Quer dizer que o que eu e você precisamos para vivermos uma vida cristã autêntica, aprovada diante do dono do cristianismo, tudo o que precisamos é o conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, final do versículo 3. Quando nós nos envolvemos em aspectos como a maneira de se ensinar, a batalha espiritual, confissão positiva e principalmente nos nossos dias, a cura interior, nós estamos simplesmente dizendo em outras palavras, coloridas, de fato, que Deus se esqueceu de alguns pontos. E que Paulo, por exemplo, coitado, muitas coisas ele não pôde desfrutar. E é nesse sentido que, temendo que pessoas surgissem, como tem surgido nos dias de hoje, dizendo, bom, essa é a maneira que você vê. Eu vejo assim, sabe por quê? Porque eu sinto assim. Então que existe um outro versículo no mesmo capítulo. Sabendo primeiramente, versículo 20, que nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação. Não é o que eu sinto que vai definir a ministração bíblica. Não é a minha experiência que vai definir a doutrina bíblica. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, diz-nos a palavra de Deus. Sem dúvida, a palavra falada tem infinito poder, quando falada por Deus. Creio que se queremos ver Deus operando, devemos falar o que Deus falou. E não pensar que somos iguais a Deus e, consequentemente, ter esse poder em nossas palavras. E o que dizer da batalha espiritual, tão pregada e difundida nos nossos dias? Você poderia pensar, bom, já vem com a ideia de que batalha espiritual também é uma ministração da filosofia da nova era. Eu não creio nisso, pelo contrário, eu creio que batalha espiritual é uma matéria tão bíblica quanto salvação pela fé. Eu só não creio, isso é verdade, que da maneira como a matéria tem sido ministrada em círculos evangélicos nos dias de hoje, esteja coerente com a ministração bíblica sadia. Esse seria o ponto de começo. Eu teria inúmeros esboços para mencionar a todos vocês, mostrar inclusive, documentar o que eu estou colocando, de pessoas que têm saído por aí com propaladores do novo ensino da batalha espiritual e que partem por pontos ou através de pontos que mais confundem e dividem do que edificam. Sabem, a palavra de Deus já nos alerta em relação a isso, onde em 1 Timóteo capítulo 4, nós vemos aqui no versículo 1,
Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores